Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal. Hoje nós vamos abordar os elementos da culpabilidade na concepção finalista, que é a concepção teórica subscrita pela doutrina majoritária e pelos tribunais. Meus caros, vamos começar tratando da noção de imputabilidade. Só retomando, como já havia consignado anteriormente, os elementos da culpabilidade na concepção finalista são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. No que toca à imputabilidade, nós temos que ter em conta dois elementos, um elemento intelectual e um elemento volitivo. O intelectual diz respeito à capacidade de entender o caráter ilícito do fato, entender que o que você está praticando é um ato contrário ao ordenamento jurídico. O elemento volitivo é a capacidade de você se determinar de acordo com esse entendimento, quer dizer, de você agir, você ter a liberdade de agir conforme esse entendimento que você teve de que o ato é contrário ao ordenamento jurídico, quer dizer, é ilícito. A inimputabilidade no direito penal brasileiro segue a regra do critério biopsicológico, que ele mistura elementos psicológicos com elementos biológicos, quer dizer, da própria questões físicas, orgânicas ali do sujeito. O elemento psicológico seria justamente a inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ao tempo da ação ou da omissão. Quer dizer, não basta que o sujeito tenha de fato algum problema, é preciso que naquele momento em que o ato ilícito foi praticado, que ele estivesse realmente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E nessas hipóteses, demonstrada a inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ao tempo da ação ou da omissão, isso conjugado com o critério biológico que a gente vai ver mais adiante, mas presente o critério biológico que nós já vamos ver e constatada a inteira capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ao tempo da ação ou da omissão, vai ser imposta a ele a medida de segurança, Se for demonstrado que o sujeito era apenas parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, conjugado também com o critério biológico, vai se proceder à redução de pena do sujeito, quer dizer, o sujeito vai receber uma condenação própria, se for o caso, pena de reclusão, será preso, mas fará jus, no entanto, a uma redução de pena em função de não ter tido o completo entendimento do caráter ilícito do fato. Se esse entendimento for completo, é o que vai ocorrer a chamada condenação imprópria, absolvição imprópria, que é justamente a imposição da medida de segurança, que é uma medida em tese tratativa para aquele sujeito que é perigoso, praticou um crime, mas que necessita de tratamento médico para que possa se recuperar dos seus problemas ou receber o tratamento devido. O critério biológico, e aqui nós temos que fazer uma divisão. No que toca aos menores de 18 anos, não se cogita do critério biopsicológico, que é a conjugação do critério psicológico com o critério biológico, mas se aplica puramente o critério biológico, consistente na menoridade, em um sujeito ser menor de 18 anos. E nessas hipóteses, vai ser imposta a ele não vai ter praticado crime, vai ter praticado um ato infracional, análogo a um crime,
e vai ser imposta a ele uma medida socioeducativa, né, que está descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente. Há ali diversas medidas, desde a privação da liberdade, que é chamada de internação, como a semi-liberdade, a liberdade assistida, ali a prática, a determinação de prestação de serviços à comunidade e etc. O fundamento para a inimputabilidade absoluta do menor de 18 anos, um dos fundamentos alegados seria a imaturidade natural do adolescente, né? Que ele, uma vez que ele é imaturo, ele não poderia ser apenado da mesma maneira que um adulto plenamente cônscio dos próprios atos, né? Isso é o que dizem. A prova da menoridade segue a regra do Código Civil, quer dizer, no que toca ao estado de pessoas, né, sempre for questões de estado, quer dizer, o sujeito é viúvo, é casado, vivo, morto, maior de idade, menor de idade, emancipado, coisa e tal, segue a regra da lei civil, né? No que toca a menoridade, vai ser o documento que comprove de alguma maneira essa menoridade, via de regra a certidão de nascimento. Bom, voltando então, de volta ao critério biopsicológico aqui, tratando de crimes propriamente dito, já abordada a questão do menor de idade. O elemento biológico do critério biopsicológico seria a doença mental, né? Essa doença mental pode dizer respeito a um desenvolvimento incompleto ou retardado. É aquele sujeito que não é um doente mental completo, ele tem apenas algum tipo de retardo, ele não teve um desenvolvimento pleno ali das suas capacidades cognitivas, suas capacidades intelectuais. E além desse desenvolvimento, de um lado temos o desenvolvimento incompleto ou retardado, e de outro lado é a doença mental propriamente dita, né, que é o doente mental mesmo. E essa doença mental propriamente dita pode derivar de causas orgânicas, quer dizer, que realmente tem um problema ali inato, ou por qualquer motivo adquirido. E pode advir também de causas tóxicas, né? Quer dizer, o sujeito que é viciado em drogas a tal ponto que ele perdeu a noção da realidade, né? Se tornou um alienado mental, se tornou um doente mental, né? Somente naquelas drogas mais tem um potencial viciante, um potencial destrutivo mais pujante, né? Como por exemplo o crack, né? O sujeito viciado em crack, completamente imerso no crack, se aquilo ali for capaz de retirar completamente retirar significativamente, né, a capacidade de discernimento dele, isso pode ser considerado uma circunstância biológica para fins de caracterização do critério biopsicológico, que vai resultar na inimputabilidade do cidadão e consequentemente na exclusão do crime. Bom, via de regra então, há que haver uma conjugação do critério biológico, quer dizer, da doença mental, que pode ser tanto o desenvolvimento incompleto ou retardado, quanto a doença mental propriamente dita, com o critério biológico, que é a capacidade de entender ao tempo da ação ou da omissão o caráter ilícito do fato. E aí nessas hipóteses vai ser imposta uma medida de segurança, ou se o sujeito for apenas parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele pode fazer jus vai ser condenado, vai ser preso se for a hipótese, ou submetido a algum outro tipo de pena alternativa, e para jus a uma redução de pena, na hipótese de ser apenas parcialmente incapaz de entender ao tempo da omissão o caráter ilícito do fato. Bom, passando ao próximo elemento aqui, lembrando o elemento da culpabilidade na concepção finalista: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No que toca a potencial consciência da ilicitude, tem uma expressão aqui doutrinária que eu achei bem interessante, até poética, né? Que ele diz que a potencial consciência da ilicitude, ela dispensa a consciência concreta de que você estaria praticando o ilícito, mas ela é a mera consciência profana do injusto.
Quer dizer, a possibilidade do sujeito conceber que ele está praticando o injusto, né? Se ele tiver a possibilidade de conceber isso, está caracterizada a potencial consciência da ilicitude, né? Dentro da potencial consciência da ilicitude, o sujeito pode cometer alguns erros justamente sobre a ilicitude do fato, né? Esses erros são divididos em 3 espécies: o erro direto, o erro indireto e o erro mandamental. O erro direto diz respeito a um equívoco, a um erro, a uma falsa percepção ou ignorância quanto ao conteúdo proibitivo da norma. Quer dizer, o sujeito não tinha a possibilidade de saber ou não sabia que aquela determinada conduta era proscrita pelo ordenamento jurídico, isto é, proibida. O erro indireto é uma suposição errônea de uma causa de justificação, quer dizer, de uma excludente de ilicitude, ou desconhecimento dos limites de uma causa de justificação, quer dizer, o desconhecimento dos limites de uma excludente de ilicitude, e nós já tratamos da excludente de ilicitude na aula anterior e eu me reporto a essa aula. O erro mandamental diz respeito a um não fazer, quer dizer, o sujeito se equivocou, achou que poderia se omitir, quando na verdade a norma penal previa naquela hipótese uma ação para que não houvesse a incidência, para que não houvesse uma sanção penal sobre a conduta. Então, o erro mandamental diz respeito aos tipos penais omissivos, né? Quando o sujeito se omite quando deveria agir. E aqui nós entramos de novo na questão problemática do erro de proibição, né? Que é justamente o erro sobre o conhecimento, sobre a ilicitude do fato, né? O erro sobre a ilicitude do fato, né? Se for um erro de tipo, como nós já analisamos, que é um erro sobre algum dos elementos descritos ali no tipo penal, isso vai ser analisado por ocasião da análise do tipo penal, né? O crime, no conceito analítico, fato típico, ilícito culpável. Se o erro for de tipo, vai ser analisado no tipo penal. Aqui, no que toca à culpabilidade, nós vamos analisar o erro de proibição, né? Que é justamente o erro sobre a ilicitude do fato, né? O desconhecimento ou a ignorância, o equívoco, né, sobre a proibição daquela determinada conduta. E aqui cabe novamente mencionar aquele conceito problemático, né, que está prescrito na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de que o desconhecimento da lei é inexcusável, né? Então, o desconhecimento da lei não pode ser alegado para qualquer fim. No entanto, aqui a previsão do erro de proibição, que segundo a doutrina se distingue do desconhecimento da lei, na medida em que o erro de proibição seria um desconhecimento do sujeito, uma impossibilidade, na verdade, de conhecimento sobre o caráter ilícito do fato, não saber que aquela conduta era proibida, né? E segundo a doutrina isso é diferente do desconhecimento da lei. Seria o desconhecimento de que aquele ato é contrário ao ordenamento jurídico, né? É o que os doutrinadores falam. Seria a possibilidade de compreensão, a mera possibilidade de compreensão de que o sujeito praticava um fato ilícito, né? Tipo, o sujeito estava praticando um ato ilícito. E na hipótese, a impossibilidade de compreensão pode se dar tanto por ignorância do sujeito mesmo, ou por uma falsa representação da realidade, né? Quer dizer, pode ser um desconhecimento puro, ou pode ser algum tipo de situação que sugeriu ao sujeito uma percepção
que era distinta da realidade que de fato se apresentava. As consequências do erro de proibição, quer dizer, só traçando aqui, fazendo aqui uma ligação aqui na explicação. Essas espécies de erro que eu narrei anteriormente são espécies de erro dentro do conceito de erro de proibição, quer dizer, o erro direto, o erro indireto e o erro mandamental, né, estão dentro do erro de proibição. E o erro de proibição, se ele for evitável, ele vai acarretar uma redução de pena. E se ele for inevitável, quer dizer, um erro que qualquer sujeito cometeria naquela mesma condição, ele acarretará a isenção de pena, quer dizer, o sujeito não será punido por aquele fato. Então, se o erro for evitável, quer dizer, o sujeito com um pouco mais de atenção e de diligência poderia não cometer aquele erro, ele fará jus à redução de pena. Se for um erro que qualquer um cometeria, estando na mesma situação daquele sujeito, a consequência será a isenção de pena. Bom, passando agora para o próximo elemento, a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa diz respeito, vai reclamar sempre, na verdade, uma análise caso a caso, né? É preciso que se colham os elementos do caso concreto para que se possa verificar se na hipótese era exigível daquele determinado sujeito, na condição em que se encontrava, agir de outra maneira, que não contrariamente à lei penal, né? As causas da inexigibilidade de conduta diversa, que é justamente a excludente de culpabilidade, podem ser tanto legais quanto supralegais. Então é o seguinte: o sujeito agiu contrariamente à norma penal, há uma presunção de que ele poderia agir não contrariamente à norma penal, né? No entanto, se estiverem presentes alguma das causas que demonstrem a inexigibilidade de conduta diversa, essa presunção é afastada, por conseguinte é excluída a culpabilidade e é excluído o crime. É necessário que se comprove alguma dessas causas. E as causas legais, há causas legais e há causas supralegais. As causas legais são as seguintes: a primeira é a permissão para que a mulher pratique o aborto na hipótese de estupro, né? O aborto, em regra, será crime, é crime tipificado no Código Penal, crime contra a vida. No entanto, se a mulher for estuprada, ela tem permissão legal para realizar o aborto. As outras causas legais que acarretam a inexigibilidade de conduta diversa estão descritas no artigo 22 do Código Penal, e a primeira delas é a coação irresistível, quer dizer, aquele exemplo em que o sujeito é submetido a uma coação de tal forma que não se poderia exigir dele que atuasse de outra maneira. Podemos pensar o sujeito que é obrigado, está ali sob o poder de bandidos e é obrigado a cooperar ali na prática de um outro crime, né? Ou seja, dirigindo o carro, dando uma fuga ali num assalto, ou a depender da hipótese até mesmo matar alguém, né? Dependendo da situação e do caso concreto, não se pode descartar, né? O cidadão com a arma apontada para a cabeça dele fala: ou você mata esse cara aqui ou nós te matamos, né? É exigível que ele atuasse de outra maneira? Parece que não. Portanto, estaria presente a coação irresistível como causa legal de inexigibilidade de conduta diversa, excluída, portanto, a culpabilidade e excluído o crime. A outra causa legal é a obediência hierárquica,
Quer dizer, hierarquia, aqui em termos penais, existe somente no âmbito do serviço público, seja o serviço militar ou serviço civil. Né? Não se pode falar, pelo menos no âmbito do direito penal, em obediência hierárquica no âmbito de relações entre particulares, né? Fora do âmbito da administração pública. Os requisitos para que se configure essa causa de inexigibilidade de conduta adversa: o primeiro deles é que a ordem emane de um superior hierárquico, que a ordem não seja manifestamente ilegal, que o sujeito se atenha aos limites da ordem dada, quer dizer, não extrapole, e que se trate, como eu já disse, de uma relação de direito público. Então, superior hierárquico, ordem não manifestamente ilegal, quer dizer, se for um negócio que é patentemente ilegal, o sujeito tem um dever de denunciar aquilo ali para a autoridade cabível e se recusar a cumprir essa ordem manifestamente ilegal. E que o sujeito se atenha aos limites da ordem, terceiro requisito. Se, no entanto, faltarem esses elementos, por exemplo, a ordem for manifestamente ilegal, mas o sujeito agir no mero cumprimento da ordem, quer dizer, vamos supor que o superior hierárquico tem uma ordem absurda para ele, que vai acarretar num crime, mas ele ali, por temor e coisa e tal, acaba simplesmente cumprindo a ordem, né? Nessa hipótese, ele vai fazer jus a uma atenuante genérica e não a exclusão da culpabilidade. Já na hipótese anterior, quer dizer, quando presentes os requisitos, um superior hierárquico emanando uma ordem não manifestamente ilegal e o sujeito se atendo aos limites da ordem dentro de uma relação de direito público, nessa hipótese o sujeito vai estar agindo como um mero instrumento daquele que emitiu a ordem. Portanto, aquele que emitiu a ordem que será o autor punível e responderá na modalidade de autoria mediata. Quer dizer, ele foi o autor, ele usou o outro como um mero instrumento, né? Por isso não autoria imediata, mas autoria mediata. Bom, analisamos os três elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta adversa. São os três elementos da culpabilidade na concepção finalista, que é a concepção adotada maciçamente pela doutrina e pela jurisprudência. Aqui algumas notas relevantes, né? A emoção e a paixão, elas não atuam como excludentes da culpabilidade, né? O sujeito que matei por amor, ou matei porque estava emocionalmente envolvido e coisa e tal, isso aí não vale. Isso aí não tem relevância jurídica para fins de exclusão da culpabilidade. No entanto, a emoção pode atuar como uma atenuante genérica ou até como uma atenuante específica no caso do homicídio, quando o sujeito proceder à ação criminosa movido por uma violenta emoção desencadeada por uma injusta provocação da vítima, né? Eu mesmo tive a possibilidade de atuar como estagiário, né? Na hipótese éramos eu e o professor orientador, mas eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral, e uma das teses que eu aleguei foi justamente que o sujeito havia sofrido uma provocação injusta e por isso havia praticado, na hipótese, a tentativa de homicídio, né? Em razão dessa provocação injusta, ele ficou consternado e por isso praticou na hipótese ali uma tentativa de homicídio, e essa tese foi acolhida. Então isso aí cola, isso aí existe, né? Bom, outra nota relevante é no que toca a embriaguez, né? Que a gente vê pessoas falando, eu fiz isso porque estava bêbado e tal, eu estava bêbado, não conta, mas no direito penal conta, em regra conta.
E a embriaguez, dentro do direito penal, nós podemos traçar uma divisão aqui em embriaguez voluntária e embriaguez involuntária, né? A embriaguez voluntária pode ser a embriaguez voluntária em sentido estrito, né? E tal, tô tomando aqui, quero ficar bêbado, né? Tô tomando um aqui para ficar doidão, né? Pode ser a embriaguez culposa, não, vou beber só um pouco aqui, e aí como ele não tem muita resistência ao álcool, não tem experiência com bebida, ele acaba ficando bêbado, né? Nessas duas hipóteses, entra em cena a teoria actio libera in causa, quer dizer, o sujeito ele pode não ter sido totalmente livre no ato de praticar o crime, uma vez que ele estava embriagado, né? Mas ele foi livre quando decidiu por se embriagar, decidiu começar a beber, né? Nesse momento ele teve liberdade. Então, em razão disso, porque ele escolheu beber, né? Ele responde pelos atos que decorrerem dessa primeira ação, que é começar a beber. Dentro dessa cadeia causal, ele começou a beber, ficou bêbado, praticou um crime. Você teve liberdade aqui naquele primeiro momento. Você poderia ter escolhido não beber. Se você bebeu e vamos dizer, fez besteira depois, você vai responder por isso. E tem, na verdade, uma hipótese em que a embriaguez é até uma agravante, quer dizer, é um ponto que vai ser considerado pelo magistrado na segunda fase da dosimetria da pena para aumentar a pena ali do sujeito que está sendo condenado, a hipótese de embriaguez pré-ordenada, né? Aquele sujeito que ou não tem coragem de cometer o crime, ou acha que vai ser mais apto a cometer o crime se tiver de qualquer forma embriagado ou drogado, né? A embriaguez aqui abarca também o uso de drogas, né? E dessa embriaguez pré-ordenada é um agravante, quer dizer, eu não tenho coragem aqui de praticar esse roubo aqui, de praticar esse homicídio, então eu vou tomar uma cachaça aqui para ter coragem de fazer isso. É uma embriaguez pré-ordenada com o fim de praticar o crime, de colocar o sujeito no estado mental apto ao cometimento de crime. Nessa hipótese, a embriaguez vai atuar como um agravante. No que toca a embriaguez involuntária, ela tem duas causas, né? Pode ser que na verdade se confundem. Eu não sei se tem muita relevância aqui traçar uma divisão entre o caso fortuito e a força maior, né? Vou tratar como um só aqui, até pela minha incapacidade no momento de traçar uma divisão mais precisa e de exemplificar nesses termos aqui dentro da hipótese de embriaguez. Então seria uma embriaguez acidental involuntária, né? Por exemplo, o sujeito que é muito citado nos livros ali, o sujeito que está visitando uma fábrica de cachaça e aí sem querer escorrega e cai dentro de um tonel lá de álcool e acaba se embriagando e aí depois disso comete um crime, né? Um exemplo esdrúxulo, mas um exemplo um pouco mais factível. Nós podemos pensar, por exemplo, um sujeito que acabou de se formar na universidade pública, acabou de entrar na universidade pública. E na hora que ele está observando, olhando ali a nota dele, ele ali vê uma série de alunos antigos, alunos veteranos, seguram aquele sujeito, né, colocam um funil na garganta dele e começam a despejar a bebida, né? Isso aí a gente já viu aí na internet, na televisão, que ocorre realmente. E o sujeito fica bêbado em razão daquilo, mas totalmente contra a vontade dele, né? Nessa hipótese é uma embriaguez acidental involuntária, né? Se essa embriaguez acidental involuntária, né, ela for completa, que o sujeito ficou completamente bêbado, não tinha condição de entender o que estava se passando ali, praticou o crime totalmente fora do seu estado de consciência. Se ela for completa, vai acarretar inimputabilidade, quer dizer, vai excluir a imputabilidade e, por conseguinte, vai excluir a culpabilidade do próprio crime. Se ela for parcial, quer dizer, o sujeito ficou um pouco grogue ali, mas dava mais ou menos para entender o que estava se passando. Não completamente, mas dava para ter alguma noção. Quer dizer, estava com o seu discernimento ali prejudicado, mas não totalmente anulado. Ele vai fazer jus a uma redução de pena. Vai ser uma causa de redução de pena. Vai ser condenado, praticou crime,
mas a culpabilidade dele é menor, quer dizer, o juízo de reprovação é menor, justamente porque ele foi, na verdade, vítima ali de uma situação que reduziu, em certo grau, o grau de compreensão dele dos fatos, por isso o juízo de culpabilidade que recai sobre ele é menor do que o daquele sujeito que estava plenamente cônscio do que estava fazendo. Bom, meus caros, era isso. Perdoem aí qualquer confusão, qualquer equívoco aí que porventura eu tenha cometido. Eu peço que, se houver perguntas, me encaminhe. Responderei com prazer se eu souber. Se por acaso eu falei alguma besteira, peço também, por gentileza, que me corrijam. E muito obrigado a todos. Boa noite.